Trilhando a História. Oferecimento Grupo Sapiens. Evoluindo com a educação. Café Mirim. Sempre o melhor. Peixim Restaurante. O melhor do peixe é aqui. Pacas Palafitas Lodge. Amazônia com estilo. Guaporé Vidros. Segurança e qualidade. Bingol Motos e Náutica. Liberdade ao seu alcance. Uzipay. Porque cuidar da Amazônia é da nossa conta. Cicobi Credisul, mais que uma instituição financeira. Já pensou que toda vez que o Lucas vende um bolo, o Pedro vende farinha, a Luísa vende ovos, a Maria pode vender mais sabão e a Joana, confeiteira como o Lucas, pode acabar vendendo um bolo também. Muita coisa acontece quando o negócio acontece. Cipag. Se tem Cipag, tem negócio. O Trilhando a História de hoje continua a saga de mostrar para todos vocês um pouco da história da cidade de Porto Velho. Hoje, continuamos a contar um pouco sobre a edificação do Prédio do Relógio, antiga sede da administração da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Continue conosco aí no Trilhando a História. Trilhando a História. A gente não poderia deixar de mostrar para vocês o antigo cofre da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que depois passou a ser utilizado pelo Banco do Estado de Rondônia. Ele é tão pesado e tão firme que a dobradiça cedeu. Olha a grossura disso. A gente entra aqui, pesado, e vai vivendo um pouco dessa emoção, imaginar isso aqui cheinho de dinheiro. E é um espaço que era durante muito tempo reservado a todo o lucro da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. A gente deve lembrar que a Estrada de Ferro, quando ela é inaugurada em 1912, em 1916 ela já passa a ter prejuízos. E somente na final da década de 30, início da década de 40, que quando Aloysio Pinheiro Ferreira passa a ser o administrador, a Estrada de Ferro passa a viver um novo momento com o chamado segundo ciclo da borracha, né? No período da Segunda Guerra Mundial. Então, todo esse espaço aqui era armazenado, os recursos, aquilo que era provento de pagamento dos operários da Estrada de Ferro, de servidores e colaboradores, aquilo que a ferrovia lucrava com os seringais aqui, a produção de borracha, de castanha, de quinino e outras matérias-primas. Gigante é bem de amor, amar é tudo que sei. Saímos do Prédio do Relógio, antiga sede da administração da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, futura Prefeitura de Porto Velho, e viemos para a antiga Prefeitura de Porto Velho, que também foi Câmara de Vereadores da nossa cidade de Porto Velho. Hoje é o Conselho Municipal de Educação. Ela fica aqui no Centro Histórico de Porto Velho, próximo à Praça Jonatas Pedrosa, na Avenida José Bonifácio, na antiga ladeira da Prefeitura, ou ladeira do Comendador Centeno. E por que a gente está aqui? Para mostrar um pouco desse memorial, desse museu, chamado Memorial Anísio Guaraeb, em homenagem a um dos primeiros presidentes da Câmara de Vereadores de Porto Velho, quando ela funcionava aqui, em um outro momento da história, uma nova fase da Câmara de Vereadores. E esse espaço histórico, ele contempla todo um acervo para relembrar, rememorar os presidentes e vereadores, presidentes da Câmara Municipal de Porto Velho, uma galeria desses ex-presidentes e também dos vereadores que fizeram parte, até 4 anos atrás,
dessas legislaturas. E é um espaço maravilhoso que você pode contemplar a parte externa da estrutura dessa edificação. É uma estrutura com arquitetura neoclassicismo inglês e francês, relembrando o período áureo do ciclo da borracha, muito comum, que interferiu e influenciou bastante a nossa cidade de Porto Velho, que nós sabemos que justificou a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, foi justamente esse período do primeiro e também chamado segundo ciclo da borracha. Passar por esses corredores, desse espaço histórico, é tentar imaginar no passado o funcionamento desta antiga casa, quando aqui era a Prefeitura e Câmara de Vereadores, o poder legislativo e executivo no mesmo espaço, tomando as decisões para a vida da cidade, para os munícipes de Porto Velho. O que é muito legal aqui no memorial da antiga Câmara de Vereadores é ter contato com esses documentos primários e secundários. Um documento do antigo governador João Carlos Mader, de 1967, fichas da Divisão de Educação do Território Federal do Guaporé, por exemplo, aqui da Judite Holder, né, família tradicional que veio na época da construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. A gente também tem acervos e peças antigas que fazem parte da estrutura do prédio, como o antigo portal da entrada aqui também, a gente tem disponível. E a gente tem outras peças e outros espaços aqui, como, por exemplo, as antigas telhas utilizadas, que foram colocadas e disponibilizadas, o antigo piso de uma parte da estrutura desse prédio, além também de uma mesa de som antiga ali, para dar sonorização às sessões ordinárias da Câmara, com brasão ainda do município de Porto Velho, um acervo também aqui disponível. A gente tem outro espaço aqui, uma coisa que eu achei muito bacana, como um documento histórico, um documento da época do Território Federal do Guaporé, de 11 de fevereiro de 1944, fazia pouco tempo que o território tinha sido criado, um decreto criando a guarda territorial aqui, além, claro, também de uma ata de 1923, de 1921 a 1923, atas da Câmara de Vereadores, né? E olha só, com aquela letra antiga, maravilhosa, além de a gente encontrar ainda aqui também algumas outras peças, como os tijolos utilizados naquela época, né? Nós temos uma madeira de Itaúba, que servia para fixar o rodapé das salas, o forro de cedro, né? Além da estrutura de cobertura que a gente tem aqui disponível, como o piso da calçada do prédio, ou seja, olha, é com certeza um memorial que, além de mostrar os personagens da nossa história, também dá uma aula de engenharia e arquitetura. Deixamos aquela antiga edificação, a Prefeitura e Câmara de Vereadores de Porto Velho, e nos direcionamos à região de Santo Antônio. Em um único programa do Trilhando a História é impossível contar toda a história e legado dessa região de Santo Antônio. Por isso a gente conta em pequenas partes. E hoje iremos contar uma importante parte. Aqui nós temos o Museu de Santo Antônio, a representatividade de uma região histórica um pouco mais anterior a Porto Velho, datada de 1723, quando aqui tivemos uma missão jesuística do padre João Sampaio. E isso veio nos revelar a grandiosidade da história dessa região, a partir também dos seus antecedentes, dos povos indígenas, que engrandece a cultura de Porto Velho.
No Rondônia ao Vivo você encontra a informação rápida e em tempo real. E agora na TV, canal 10.1 Rondônia ao Vivo TV. E no jornal online mais acessado do estado. Organizado e pontual com a melhor equipe. Um local cultural com um museu incrível, alta tecnologia e os melhores equipamentos. Divulgue aqui a sua empresa para mais de 20 milhões de acessos mensais. Rondônia ao Vivo, seu jornal da internet, agora na TV. Pensando no seu bem-estar, agora o beneficiário Amiron tem acesso ao serviço de telemedicina, sem custo adicional ao seu plano de saúde. Um benefício exclusivo com pronto atendimento médico online 24 horas, consultas por videochamada, agendamento rápido em mais de 25 especialidades médicas, mais conforto, acessibilidade e cuidado com a sua saúde. É muito simples de utilizar, você só precisa baixar o aplicativo e solicitar atendimento. Amiron Saúde é mais que um plano, é cuidar bem. E a dica de hoje para você é a Promove Brindes. Você vai conhecer agora como que essa empresa trabalha há mais de 30 anos aí atendendo clientes de todas as áreas dos brindes e personalizados. Vem com a gente! Aqui na Promove Brindes você encontra tudo o que precisa de banners, faixas, personalização de veículos, camisetas, adesivos, brindes, cartão de visitas, copos e muito mais. Faça seu orçamento agora mesmo via WhatsApp ou por telefone. Pensou em brindes ou personalizados? Pensou Promove Brindes. Moto! O Rondon Cap quer ver você acelerando e domingo vai sortear 10 motos Honda, tudo 0 km e o título só R$10. No quarto prêmio tem 5 Honda Pop zerinhas de uma só vez. São 5, é moto pra família toda. E mais 2 Pop no terceiro, 2 Pop no segundo, uma Honda Pop no primeiro prêmio. E ainda tem 40 giros de R$500 cada. Rondon Cap, garanta já o seu. Ajude as Apais e participe! Aqui no Memorial Santo Antônio, a gente tem a foto de uma tríade de 3 personagens importantes para a região. Uma é do Nicolas Soares da Alcalhau, o rei da borracha. Inclusive, já gravamos um programa em Cachoeira Esperança, a cidade que ele fundou, berço dessa ostentação da borracha boliviana na região do Beni e do Pando. Inclusive, acredita-se, uma das versões do casarão de Santo Antônio não seria o casarão dos ingleses, mas sim um casarão do Nicolas Soares Dal, já que ele era considerado o rei da borracha na Bolívia e teria o maior armazém de pelas de borracha aqui na região de Santo Antônio. Inclusive, ele permanecia em Santo Antônio durante 3 meses, 4 meses ao ano para acompanhar o transporte das pelas de borracha que iam pelo Rio Madeira para Manaus. Ao lado dele temos uma outra foto, que é da figura de Major Amarantes, genro de Marechal Rondon, que foi o chefe da Estação Telegráfica de Santo Antônio durante muito tempo e veio a falecer nessa região com 49 anos de idade, motivado aí de febre tifoide. Foi enterrado no Cemitério dos Inocentes, no município de Porto Velho. Aqui nós temos embaixo a foto do primeiro prefeito de Santo Antônio, o médico Joaquim Tanajura, membro da Comissão Rondon, que também foi o primeiro prefeito eleito em Porto Velho e também foi prefeito de Manaus, no estado do Amazonas. Não existia Rondônia, Porto Velho era município do Amazonas. Ele também foi responsável pela fundação do jornal Alto Madeira e também pelo clube de futebol Ipiranga, um clube tradicional aqui em nosso município. Aqui a gente tem ao lado uma litogravura, uma pintura produzida por Franz Keller. Na época, Dom Pedro II enviou para cá Joseph e Franz Keller para fazer um estudo e avaliar a possibilidade, a viabilidade de se construir ferrovias. E esse contato com a região amazônica fez com que eles produzissem essas litogravuras e imagens que representam a leitura de mundo deles em relação aos povos indígenas, aqui em específico o índio Caripuna. Dentro dessa vitrine, a gente encontra algum pouco aí de história, alguns acervos encontrados em escavações em Santo Antônio, algumas garrafas de bebidas aqui da região encontradas, uma balança de alguma mercearia, algum armazém que aqui existia, algumas porcelanas quebradas, um frasco de um perfume francês muito tradicional, já que a Belle Époque
é um período que corresponde coincidentemente na Europa e na França principalmente, aquilo que irá ter efeito aqui na Amazônia, principalmente na região de Manaus. Não foi diferente em Porto Velho, já que nós vivenciávamos o chamado período do ciclo da borracha, que tentava de alguma forma reproduzir na floresta a Paris dos trópicos. Para a gente conhecer um pouco a história desse memorial, você precisa vir aqui, aproveitar, está disponível, é gratuito e está um pouquinho mais próximo dessa cidade que desapareceu, mas que tem muita história para contar. E é com esse céu azul, os céus de Rondônia, que a gente se aventura para subir nessa grande rocha, grande pedra aqui, próximo às antigas corredeiras de Santo Antônio, para mostrar um marco, um obelisco que resistiu ao tempo. Colocado aqui por volta de 1922. E esse marco, esse obelisco, é em referência ao centenário da independência do Brasil. Por isso o propósito de colocar ele num local que estrategicamente ele ficasse em destaque. Foi construído marcos como esse em todo o Brasil para comemorar o centenário da nossa independência foram construídos. Em Porto Velho existe um em frente à Praça Presidente Vargas, o Palácio Presidente Vargas, hoje o Museu da Memória Rondoniense. Existe um desse também em Guajará-Mirim, um outro bem pequeno que nós já mostramos também em Vila Murtinho. Também temos um obelisco semelhante a esse na região de Abunã. E ele está aqui para contar a história dos destemidos pioneiros, colocado numa época em que o prefeito da região era a figura de J. Lima, que é inclusive o nome de um edifício onde em Porto Velho vem de uma saltenha bastante tradicional aqui na nossa cidade. E dessa forma a gente tenta valorizar os personagens da história que se encontram aqui, eternizá-los no passado e também no presente e no futuro. Nesta pedra está o nome do intendente ou prefeito superintendente J. Lima, e os vereadores que compunham a Câmara Municipal de Santo Antônio, município do Mato Grosso. De 1922, uma referência ao 7 de setembro de 1822, centenário da independência do Brasil. Aqui está esses personagens que, com espírito patriótico, tentaram manter essa essência da nação brasileira numa região tão distante, mas que não apenas representava a grandiosidade do território de Santo Antônio, mas a grandiosidade dos personagens muitas vezes esquecidos em meio à grande Amazônia. É muito bom ver os trilhos da estrada de ferro Madeira Mamoré revitalizado nesse trecho aqui de Santo Antônio, um papel desempenhado pela Associação dos Ferroviários, auxiliada por parceiros. É dessa forma que no presente se tenta resgatar a história, para valorizar o papel e desempenho dos destemidos pioneiros do passado. Devemos lembrar que no dia 4 de julho de 1878, pela primeira vez nessa região, uma locomotiva, a Coronel Churchill, a Bedouin, a máquina 12, percorreu essa região de Santo Antônio na época em que a Pittem Collins tentava inaugurar um trecho de 7 a 10 quilômetros da estrada de ferro Madeira Mamoré. Infelizmente, no quilômetro 3, um pouco mais além deste ponto, a locomotiva tombou e o desânimo foi total diante daqueles que tentavam desafiar na Amazônia a construção desta epopeia, neste Eldorado Verde, a construção da estrada de ferro Madeira Mamoré. Vai ser apenas lá nos idos de 1912, quando a quinta empresa tenta construir essa ferrovia, que no dia 1º de agosto, aí sim, teremos o fim ou início dessa história.
da construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Não será de cegonha, muito menos de litorina, ou de locomotiva ou trem da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. A gente segue essa trilha, ou esses trilhos, literalmente trilhando a história, com destino a Porto Velho, saindo de Santo Antônio para o Museu ou Memorial Jorge Teixeira. Uma grande aventura para todos vocês. Vamos embora! De um outro ponto histórico para cá, chegamos ao Memorial Jorge Teixeira, um memorial que agora tem uma novidade, além de ser a antiga Casa dos Governadores, onde aqui também residiu o nosso governador Jorge Teixeira, e a novidade é que aquela estátua que ficava ali na Avenida Jorge Teixeira, muitas vezes apagada, muitas vezes esquecida, agora ela encontrou um novo lugar. Agora você vem ao Memorial Jorge Teixeira e é recepcionado por esse que é considerado para muitos de sua época e é relembrado sempre no presente como um dos melhores governadores de Rondônia. Claro, teve todo um contexto para aquela época. E também não podemos esquecer de Humberto da Silva Guedes, que antecede a figura de Jorge Teixeira, que também fez um grande trabalho, principalmente em relação aos projetos de colonização em Rondônia. Mas é este formidável governador Jorge Teixeira que merece, claro, ter um memorial, e a gente veio conhecer um pouco mais da história desse personagem e daquilo que está aqui como patrimônio histórico bem guardado, disponível para vocês conhecerem um pouco mais da história desse destemido pioneiro. Bom, não dá para em um programa a gente falar tudo que nós temos aqui no Memorial Jorge Teixeira, mas eu achei interessante aproveitar essa oportunidade. A gente tem um dos mais lindos hinos de estado do Brasil, que são os Céus de Rondônia, o autor Joaquim de Araújo Lima e José de Melo Silva, mas também temos um brasão magnífico, né? Um brasão e uma bandeira lindíssima. Então você tem nesse espaço a partitura e o hino, a letra do hino, Céus de Rondônia, do estado de Rondônia, que poucas pessoas sabem que esse hino já existia na década de 60, na época do território federal do Guaporé, um pouco antes até, antes de se transformar em território federal de Rondônia, ele já era cantado na região de Guajará-Mirim. Muita gente acha que o hino Céus de Rondônia é da década de 80, quando o estado foi criado. Não, a bandeira sim, a bandeira... inclusive foi um projeto, foi um concurso feito na época, qual foi o vencedor? Silvio Carvajal Feitosa, que eu tive a oportunidade de conhecer, uma pessoa maravilhosa, que era estudante aqui de Porto Velho, passando férias, visitando os parentes, acabou participando do concurso e a bandeira de Rondônia foi a vencedora. O brasão, que é o nosso objeto em questão, é magnífico. Ele tem na sua heráldica, na sua simbologia, a espada dos bandeirantes, dos destemidos pioneiros, os trilhos da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, correspondente à construção dessa ferrovia. Você tem os ramos de cacau, referente à região do antigo seringal de Cacaual, na região hoje de Cacoal, né? O café, que também será, e até hoje, né, um dos grandes produtos do agronegócio, né, essas commodities que são exportadas, o café de Rondônia é premiado. A data da criação do território federal do Guaporé, o ano, né, 1943, e o ano da criação do estado de Rondônia. E claro, no eixo central, o símbolo, né, a planta baixa arquitetônica do sistema de Vauban, de 360 graus, do Forte Príncipe da Beira. E a estrela que representa o 23º estado do Brasil, que é esse estado maravilhoso, que é o estado de Rondônia, que é o estado que todo mundo gosta. A
gente vai deixando aqui o Memorial Jorge Teixeira e vamos partir para um outro local importante, histórico e também de muita aventura aqui em Porto Velho. A gente não pode deixar de ter uma boa aventura no Trilhando a História. As margens aqui do pátio da Estrada de Ferro Madeira Mamoré em Porto Velho, que está passando por um processo de revitalização. Temos aqui os galpões ao fundo e o nosso Rio Madeira, que hoje, claro, deve ter um grande pôr do sol para todos vocês. José Calixto, meu amigo, meu aventureiro, querido companheiro de muitas aventuras, Rio Madeira é sempre um despertar de emoção e aventura, não é verdade? Rio Madeira é a coisa mais linda que tem com esse pôr do sol nosso aqui, caindo na floresta de frente para a Estrada de Ferro Madeira Mamoré aqui, Alex. Olha, se você nunca viu o pôr do sol do Rio Madeira, você não sabe o quanto você está perdendo. Venha verificar a grande beleza cênica que é esse nosso rio, Rio Madeira, Iruri, Caiari, de água argilosa, com esse pôr do sol incrível que proporciona cores maravilhosas, que encantam a todos os turistas e aqueles que vêm conhecer esse lugar. Navegar pelo Rio Madeira é relembrar os bandeirantes que desafiaram a Amazônia subindo o 17º rio do mundo, um dos mais velozes do mundo. Um rio de mais de 3.000 quilômetros, que nasce com a junção do rio Beni, da Bolívia, com o rio Mamoré, que vem de Guajará-Mirim. Um rio que despertou o interesse e o desafio desses bandeirantes que vinham para essa região em busca das drogas do sertão, como o cacau, chamado também de teobroma, cacau selvagem. Além, claro, posteriormente, em virtude do ciclo da borracha. Hoje a gente está aqui homenageando esses bandeirantes, navegando pelo Iruri, Treme-Treme, Rio das Flechas, Rio das Madeiras, Rio Madeira. O nosso Gange da Amazônia, acompanhado dos botos, que por vezes aqui aparecem nos surpreendendo, junto com os tucuxis. A gente tem uma visão privilegiada aqui dos galpões da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. No passado, aqui entre 1864 a 1870, Dom Pedro II, na época do Império, mandou construir um porto militar para proteger essa região entre o Amazonas e Mato Grosso, por conta da Guerra do Paraguai. Depois, em 1870, a guerra acabou, o porto foi desativado, e em Santo Antônio do Alto Madeira, a Public Works, uma empresa inglesa, construiu um porto novo. E aí ficou essa referência, Porto Novo e Porto Velho Militar, ou Ponto Velho Militar. Essa é a referência de documentos primários e secundários comprovados por documentos de Dom Pedro II, de Marechal Rondon, de Oswaldo Cruz. O que importa a versão também que existe, a do Velho Pimentel, do Velho Lenhador, o Porto do Velho, também é uma versão muito mencionada na nossa historiografia. Mas, de fato, a versão lendária não prevalece. Prevalece aquela que tem provas documentais. E aí a gente cita o livro Enganos da Nossa História, do professor Antônio Cândido, que cita a versão do Porto Velho Militar. Como eu gosto de cantar, falar das grandes belezas que feitas às margens do grande rio. Calixto aí mandando ver na remada, mantendo foco. Pôr do sol chegando, beleza cênica. Os botos e tucuxis aqui não param de saltar e pular no nosso majestoso Rio Madeira. E a gente vai assim, contemplando a natureza e comemorando a festa que ela faz com quem gosta dessa aventura. Olhar o sol se escondendo, a passarada fazendo algo que nunca se viu. A natureza
o sol vai se pondo. Os botos continuam aqui pulando. E como não amar esse pôr do sol? Esse céu maravilhoso, esse prisma, essas cores. Poucos lugares do mundo têm isso. Por isso que a gente tem que proteger, por isso que a gente tem que amar isso aqui, cuidar disso aqui. Ter o privilégio de ter essa floresta em frente à cidade com esse rio, que é um dos grandes rios do mundo, o Rio Madeira, e ainda mais com um desfecho como esse. O sol se pondo da melhor forma, com as melhores cores. Isso sim é Rondônia. Eu amo Rondônia. Espero que todos vocês tenham gostado do Trilhando a História de hoje. Muita aventura pelo majestoso Rio Madeira com um pôr do sol incrível. A gente navega, a gente trilha, a gente viaja na história. Aguardo todos vocês no próximo programa para trilhar mais uma aventura, para trilhar mais uma história. Enterrei meu coração na curva do rio, para que meu espírito possa eternizar nas margens, nos frutos, nos braços e igapós. É nessas paragens que eu quero me encantar. Cultive esse povo na várzea desse rio, pra nova civilização se apresentar. Prepare as veredas pro índio Salvador, que o compositor já cantou pra anunciar. Já pensou que toda vez que o Lucas vende um bolo, o Pedro vende farinha, a Luísa vende ovos, a Maria pode vender mais sabão e a Joana, confeiteira como o Lucas, pode acabar vendendo um bolo também. Muita coisa acontece quando o negócio acontece. Se pague, se pague, tem negócio. Trilhando a História. Oferecimento Grupo Sapiens. Evoluindo com a educação. Café Mirim. Sempre o melhor. Peixim Restaurante. O melhor do peixe é aqui. Pacas Palafitas Lodge. Amazônia com estilo. Guaporé Vidros. Segurança e qualidade. Bingol Motos e Náutica. Liberdade ao seu alcance. Uzipay. Porque cuidar da Amazônia é da nossa conta. Cicobi Credisul, mais que uma instituição financeira.